pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. E o mercado opera estável agora pela manhã, depois de uma bateria de dados sobre inflação e atividade econômica americana que mantiveram as apostas sobre cortes de juros já na próxima semana pelo Banco Central. Na Ásia, hoje as bolsas fecharam em queda, de olho nos dados de vendas do varejo e produção industrial na China, que ainda vão sair hoje e que podem continuar pressionando o governo a buscar formas de estimular a economia do país. Lá na Europa, as bolsas hoje estão operando com viés de alta, com os investidores europeus ainda digerindo a decisão do Banco Central Europeu de ontem, que cortou os juros em 0,25%, mas não se comprometeu com novos cortes, reforçando o discurso de que vai depender dos dados sobre atividade e inflação para tomar as próximas decisões. Lá nos Estados Unidos, ontem o dia fechou positivo, com o Dow Jones subindo 0,58%, enquanto o S&P fechou com alta de 0,75% e o Nasdaq subiu 1%. Destaque do dia ficou para a inflação ao produtor, que veio um pouco acima do esperado, com uma alta mensal de 0,2%, enquanto o projetado era uma alta menor de 0,1%. Ainda assim, houve uma desaceleração na inflação na comparação mensal, o que acabou gerando a expectativa de uma desaceleração mais controlada da economia americana, o que afastou um pouco o receio de uma recessão na economia por lá. O mercado segue precificando a expectativa de corte de 0,25% na taxa de juros nos Estados Unidos, com os derivativos lá na Bolsa de Chicago sinalizando 53% de o Banco Central ir nessa direção. Bom, para hoje, na agenda americana, o destaque fica para a pesquisa da Universidade de Michigan, que traz a leitura de confiança do consumidor e também as expectativas de inflação, tudo isso referente ao mês de setembro. Atualizando aqui as bolsas agora, o S&P Futuro está subindo 0,21, o Eurostock 600 está subindo 0,46, enquanto o FTSE lá em Londres está subindo 0,23%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,78 e na China o Xangai Composite caiu 0,48%. O índice dólar, o DXY, caindo 0,37% agora, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano estão caindo 0,86%, a taxa anualizada agora é cotada a 3,64%. O petróleo está subindo hoje pela manhã, o Brent agora sobe quase 1%, com o barril cotado a $72,65, petróleo operando em alta ainda em função do furacão que está atingindo o Golfo do México e que deve afetar a oferta da commodity lá nos Estados Unidos. Já o minério de ferro caiu de novo nessa madrugada lá na China, com o contrato mais negociado em Dalian, fechando hoje com uma queda de 0,29%, com ele cotado aos $97,81 a tonelada. Já no universo cripto, o Bitcoin opera estável, acumulando uma alta leve de 0,25% nas últimas 24 horas, com a cotação da principal criptomoeda agora na casa dos $58.200. Por aqui, ontem o Ibovespa fechou com uma queda de 0,48 e ficou na marca dos 134.029 pontos. O dólar também caiu, fechou com queda de 0,5%, com a moeda americana fechando nos R$ 5,65. Ficou no radar dos investidores locais as falas do ministro da Economia, Fernando Haddad, e do presidente Lula, que reiteraram a proposta de isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000. Essa informação, junto com as vendas do varejo, que vieram acima do esperado, acabaram afetando o lado fiscal e a curva de juros, que precificou uma pressão maior na expectativa de alta para a nossa taxa Selic. Nas ações, a Vale, que pesa mais no Ibovespa, ontem fechou com uma alta de quase 1%, acompanhando a valorização do minério de ferro que aconteceu lá na China ontem. Mas o destaque de alta acabou ficando para a Natura, que ontem subiu 3,65%. Na queda, a Petrobras, que também pesa mais no Ibovespa, fechou caindo 1,13%, mesmo com a alta do petróleo no mercado internacional, com o papel reagindo ao relatório do Goldman Sachs, que cortou o preço-alvo das ações da empresa de 43,40 para 39,40. Já o destaque negativo ficou para a Brava Energia, a antiga 3R Petroleum, que ontem fechou com queda de 5%, voltou aí a manter a tendência de queda depois que o papel tinha dado uma trégua na sessão anterior. Para fechar, na agenda local, hoje o destaque vai ficar para o IBCBR, que deve recuar e pode aliviar um pouco os indicadores da semana que sustentaram o cenário de alta para a taxa Selic já na decisão do Banco Central na próxima semana. Fora isso, hoje também sai por aqui o relatório de produção industrial regional do IBGE e o Ministério da Economia deve divulgar a grade de parâmetros econômicos. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e também um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.